Matheus, tá me ouvindo? Consigo ver sua apresentação, sim, tranquilamente. Obrigado, viu? Iniciamos a gravação aqui, então. Tá tudo certinho, Elisa? Você tá só sem áudio, né? Então. Perfeito. Então vamos iniciar, né? Bom, seguindo uma recomendação da organização como um todo, eles sugeriram para que aqueles que forem apresentar um trabalho e estiverem mediando, como é o meu caso, que seria o primeiro trabalho, seria indicado ficar por último, se for o caso, né? Mas primeira questão que a Elisa levantou aqui, eu queria ter certeza, antes da gente iniciar os trabalhos de fato. Alguém vai exibir algum vídeo, tem alguma questão que tenha direitos autorais, ou tem algum áudio que vai ser exibido de repente? Porque aí, no caso, a apresentação teria que ficar por último, e aí essa pessoa ser gravada separadamente ali no eixo de apresentações. Ninguém? Tudo bem, então? Bom, então agora, efetivamente, eu dou início aos trabalhos aqui da sessão 12, do Fazendo e Desfazendo o Gênero aqui na ECA USP. Novamente, a gente agradece aí pelo evento maravilhoso, assim, estão sendo debates riquíssimos. A gente avisa, então, aos apresentadores que eles têm 12 minutos, tá? Se restar um pouquinho de tempo, é melhor que a gente otimize aí no nosso debate, né, para que fique mais rico mesmo esse espaço de trocas, de diálogos. Então, agradecemos a todos os organizadores aqui. Me apresentando também, eu sou a professora Lu Inocêncio, sou professora de comunicação social aqui da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, então não sou da ECA. Então, agora a gente passa a palavra aí para o Matheus, né? Matheus Meirelles. Matheus, então, você tem 12 minutinhos. Quando tiverem faltando 2 minutinhos, eu vou dar uma falada para você, tá? Enquanto isso, a gente vê se organiza os outros probleminhas que estão ocorrendo. Aí eu acho que talvez o áudio eles estabilize. Mas qualquer coisa, vocês podem falar comigo aqui pelo chat, que eu estou aqui disponível. E vamos lá, sem mais delongas. Boa apresentação, Matheus. Obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Matheus Meirelles, eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto, do mestrado da Universidade Federal de Ouro Preto, e a minha proposta de comunicação para o evento, o título é Aprenda a Ser um Homem de Verdade, o discurso na formação de masculinidades. Eu trouxe aqui, até pela questão dos direitos autorais, eu trouxe um print do vídeo, vou falar alguns trechinhos, mas não vou exibir o vídeo. Apresentando o objeto, né, que me chamou a atenção e me fez trazer essa proposta para o evento, se você colocar no YouTube Homem de Verdade, né, para fazer essa pesquisa no YouTube, esse é o segundo vídeo que aparece. O primeiro é uma canção e o segundo é esse. E aí me chamou a atenção, eu fui assistir para ver o que tinha nesse vídeo, qual tipo de discurso era reproduzido. E esse vídeo tem visualizações muito expressivas, né? Tem 1.204.893. E nele, o palestrante Evandro Guedes, ele dá algumas dicas. O público dele, basicamente, são homens que estão tentando concurso da Polícia Federal. E aí, nesse vídeo específico, ele dá dicas para essa pessoa que é do público-alvo dele se tornar um homem de verdade, né? E na perspectiva do que ele traz, né, dessa masculinidade que ele reforça, ser homem de verdade seria aquele homem que ele é o provedor da casa, é o homem que se sobressai a mulher, que de certa forma oprime essa mulher, né? Então, isso me chamou a atenção para tentar entender esse papel dos discursos e da formação das masculinidades enquanto formações discursivas e como que isso afeta na sociedade. Se alguém quiser tirar o print para acessar o vídeo depois, eu também posso mandar aqui no grupo o link do vídeo. E aí, algumas frases que eu pensei do vídeo e transcrevi para trazer para esse debate.
A mulher é diferente do homem. Se vocês estão namorando, a parada é o seguinte: bota ela para copiar e fica prestando atenção. Se ela estudar 8 horas, você estuda 12. Se ela estiver se esforçando, você estuda mais. Se ela estiver muito acima de você, arruma um jeito de boicotar ela. E isso ele estava falando num cenário de que um casal está tentando um concurso junto, e aí ele traz essa ideia que se o homem não passar e a mulher passar, a mulher vai abandonar o homem. Então ele traz essas dicas, né, para o homem que tá junto com a companheira tentando concurso. Uma outra frase é: o homem tem que cuidar. A mulher nasceu para ser cuidada e o homem nasceu para cuidar. Uma outra terceira frase que ele traz é: mulherada, é assim, não vai mudar. Se você começar a querer se impor mais que o cara em algumas situações, é porque, o cara é fraco, então está na hora de você trocar de homem. Que o cara não tem a atitude que você merecia. E segundo, tem algum problema interno, intrínseco com você. Então, sempre tem apesar de ser um material voltado, né, para os concurseiros, para homens que estão tentando concurso especificamente, diz muito também das posturas esperadas do homem, né, dentro dessa ideia de masculinidade, né, entre as várias masculinidades possíveis, e também da mulher, o que a mulher tem que esperar do homem, como ela tem que se portar para se relacionar com esse homem que está sendo, né, reproduzido através desse discurso. E aí, esse vídeo, essas frases pensadas, me fizeram muito pensar sobre a questão da performance de gênero. Essa necessidade, né, o vídeo como essa receita, essa instrução, são signos oferecidos para que o homem que quer pertencer a esse grupo conseguir fazer parte do grupo, né? Então ele tem que aprender a ser um homem de verdade, ou a mulher que tem que aprender a ser mulher. Essa pessoa ela precisa repetir determinados signos que são aceitos dentro de um grupo. Então, no caso dessa masculinidade que é levantada pela pessoa que criou o vídeo, ser o homem provedor, o homem, né, forte, que algumas vezes acaba subjugando a mulher, essa, na perspectiva dele, seria o ideal de um homem. E aí a gente pensa que nesse processo existe uma docilização dos corpos, né, como o Foucault pontua, de que esses corpos são treinados para poder desempenhar as funções de acordo com esse modelo, com esses signos que são colocados. Então, é sempre uma performance, é sempre algo que vai sendo aprendido e reproduzido, e algo que não é natural das pessoas, assim, né? A gente as pessoas não nascem sabendo, né, exatamente o que é ser homem, o que é ser mulher, e isso é socialmente construído e você tem que reproduzir para continuar fazendo parte da sociedade. E esses signos, eles são importantes porque eles marcam a nossa vida em comunidade, né, esses significados culturais. Eles vão determinando as formas como a gente se relaciona com outras pessoas e como a sociedade prossegue como um todo. E aí, o meu pensamento de metodologia para essa comunicação seria a partir desse material, né, que eu recolhi do vídeo, para trazer ele através do viés da análise do discurso de linha francesa. A ideia disso é porque esse tipo de análise, né, ela leva em consideração o contexto e a exterioridade dos discursos. Então, não é só o discurso ali, ele mesmo contido nele, significando alguma coisa. Esse discurso se relaciona com outros discursos numa estrutura macro, e ele significa num determinado espaço-tempo, né? Os discursos, eles ajudam a situar os sujeitos nas temporalidades. Então, essa ideia de masculinidade que essa pessoa traz no vídeo, ela significa dentro de um contexto social histórico, dentro de uma temporalidade, e para um determinado grupo, né? Porque essa masculinidade não significa para todo mundo, significa para um grupo específico. Então, a minha predileção por essa metodologia seria por isso, porque ela traria uma visão mais abrangente para o material. Dentro disso, eu
como conclusão, né, dessa análise das frases que eu trouxe, do vídeo como um todo, através dos pontos que eu elenquei nessa breve apresentação, é de que quando o criador do vídeo, né, esse palestrante, ele fala com esses seguidores dele, ele fala com esse público dele, mesmo sem querer, ele torna visível esse caráter de construção social do processo, né? Porque ele está ali para ensinar o outro a ser um homem de verdade. Então, nesse caso, de que você está ensinando o outro a ser homem, você está reconhecendo de que é um processo social, que você não nasce sabendo aquilo, que você precisa que alguém te ensine, que alguém te cobre, se você está performando aquilo de uma maneira correta. E, dependendo do caso, se você não consegue fazer aquilo, você vai receber sanções sociais, né, que seria o caso dos efeitos da docilização. Se você não consegue docilizar um corpo para ele performar o gênero da forma como se espera por um determinado grupo social, então você precisa aplicar sanções contra esse corpo, que seja taxar ele como objeto, como a Butler coloca, seja colocá-lo numa instituição médica, como já foi feito em alguns lugares ainda é feito, né, terapias de conversão, no caso de pessoas homossexuais, também homens e mulheres trans. Então, nessa fala mesmo, ele tentando cobrar uma postura de masculinidade, ele traz isso de que não é algo natural, esse tipo de masculinidade não é um instinto. E também acho muito importante trazer uma discussão sobre as masculinidades, né, no plural, porque são várias, porque elas atingem a sociedade. A gente muitas vezes traz as perspectivas das pesquisas a partir dos feminismos e das minorias sexuais, que são muito importantes, fazem um trabalho social assim muito importante, mas aí a gente acaba algumas vezes deixando de discutir as masculinidades. E quando a gente deixa de discutir essas masculinidades, a gente deixa elas num espaço de naturalização, como se elas estão ali no lugar certo delas, como se elas fossem naturais. E nisso a gente acaba reforçando esse lugar de que o que foge da regra é o feminismo, ou são as perspectivas de minorias sexuais. Então é importante cada vez mais também trazer essas discussões sobre as masculinidades e os efeitos delas na sociedade, né? Porque assim, a gente vê essas cobranças sobre o homem de performar uma masculinidade, de cumprir com padrões, e isso acaba trazendo sequelas emocionais para os homens, porque eles se sentem cobrados, muitas vezes, né, em performar isso, em dar conta de algo que para eles não faz sentido, e além dos efeitos sociais, como machismo, como homotransfobia também, que, de certa forma, se relacionam com essa criação da masculinidade, das masculinidades. Queria agradecer a todo mundo, aqui estão as referências que eu utilizei para a minha apresentação, e se alguém quiser entrar em contato, conversar comigo, o meu e-mail é mateus.meireles@gmail.com. Obrigado, gente, boa tarde. Muito obrigada, Matheus, pela exposição e pela interrupção aí, pelo cumprimento do tempo também. Chamamos agora, então, a Amanda. Amanda, tudo certinho? Com o trabalho Crimes de Ódio Fazendo Gênero, Misoginia nas Comunicações Online. Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde. O meu nome é Amanda, eu sou mestranda de Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa atualmente na minha dissertação sobre as manifestações de ódio direcionadas às mulheres na política institucional. O material que eu vou apresentar aqui hoje sobre os crimes de ódio é um recorte dessa minha pesquisa. Eu tenho estudado bastante sobre isso ultimamente, e minha proposta aqui é justamente pensar sobre isso, para a gente construir e desconstruir juntos. Bom, então o meu interesse é investigar
as dinâmicas mobilizadas no ódio contra as mulheres e entender as lógicas do crime de ódio contra elas, como efeito de fazer gênero e esse papel para reforçar desigualdades. Para isso, eu parti de um caso bastante conhecido, da Lola Aronovitch, e vou recorrer a reflexões sociológicas, filosóficas e comunicacionais sobre o ódio e a misoginia no ambiente online. Eu não estudo especificamente o digital como objeto, mas como meio, né, nesses discursos de ódio online, vinculados também a um contexto social, cultural e histórico determinado. Então, eu vou me atentar mais às características assim, selecionadas sobre esse meio, sem realizar uma discussão muito grande da cultura digital em si. E, para começar, eu queria destacar dois aspectos muito importantes. O primeiro é que a internet é uma ferramenta de enorme relevância para os feminismos, né? Porque ela possibilita a expansão dos espaços discursivos e a conexão entre mulheres e coletivos mesmo de diversos lugares. E o segundo é que a internet figura ainda como um tribunal de emoções, sendo que o ódio é um dos sentimentos que se destaca, né, na contemporaneidade. E o ódio às mulheres também se destaca bastante, né, acompanhando esse movimento social com uma atuação digital hoje em dia. Quando a gente pensa mais nesse universo, a gente percebe algumas características que podem talvez facilitar o ódio contra as mulheres no ambiente online, como essa sensação de anonimato, uma sensação de que não existe punição, pertencimento a um grupo, né, indivíduos, usuários como um coletivo em uma comunidade. Então, não é nem surpreendente que a violência de gênero esteja muito presente no ambiente online. Um caso bastante conhecido e que eu acho que ajuda aqui para ilustrar um pouquinho no âmbito brasileiro é o que eu citei anteriormente, da Lola Aronovitch. Ela é uma professora universitária, blogueira e feminista. Ela teve muito destaque na mídia, devido às inúmeras intimidações e os conteúdos odiosos veiculados contra ela nos fóruns digitais. Ela sofreu, por exemplo, ameaças de estupro e morte. No caso da Lola, especificamente, um grupo ficou conhecido como responsável por essas violações, que foi o grupo dos incels. São homens romanticamente rejeitados e involuntariamente celibatários. Eles se definem, né, como incapazes de encontrar uma parceira sexual ou romântica por culpa das mulheres ou do movimento feminista. Na época dos ataques à Lola, eles estavam em evidência em notícias de crimes ou outros atos violentos em vários lugares do mundo. Hoje em dia a mídia segue tratando desse assunto, principalmente quando são massacres que geram morte, por exemplo. Até para dar algum exemplo, assim, ano passado teve aquele massacre em Suzano, né, em São Paulo, e 2 jovens mataram estudantes e funcionárias, e esse crime foi relacionado com a extrema-direita e os incels. Foram feitas investigações mesmo para identificar a conexão dos atiradores com grupos de ódio da Deep Web. Por isso houve um interesse ainda maior para entender quem eram os incels, quais eram os comportamentos deles, e para resumir bastante, normalmente eles se reúnem em fóruns digitais e discutem sobre frustrações e o ódio às mulheres e outras minorias sociais. Um dos relatos divulgados pela própria Lola, no texto dela na revista Serrote, serve para dar uma dimensão desse sentimento. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Uma colinha aqui comigo. Um dos sujeitos fala para ela: Lola, você destruiu minha vida, e obrigado por isso. Não dava mais para parar, Lola. Nesse ponto da minha vida, você já era a pessoa que eu mais odiava. E lá se foram 3 anos entrando todos os dias em seu maldito blog e me espantando todas as vezes. Eu já odiava feministas e esquerdistas antes de conhecer seu blog, mas a coisa aumentou depois de ter te conhecido. Eu te odeio, Lola, e eu amo te odiar. Além de nos mostrar um pouquinho dessa dimensão e do cultivo do sentimento, nós podemos compreender que ele está falando realmente do sentimento, da emoção do ódio, e não de qualquer outra. O ódio, ele cria esse apego à relação destrutiva do objeto odiado. Há uma criação dessa figura de ódio, né, de figuras de ódio, é como se houvesse um compromisso à hostilidade vinculado a uma noção de prejuízo. É como se o que fosse considerado o outro, né, na divisão entre eu, nós, eles, outros, como se esse outro fosse causador de lesões pessoais.
Nesse relato que eu trouxe anteriormente, ele reforça também essa questão de Lula, você destruiu a minha vida, justamente nessa lógica. O caso da Lola, ele teve uma grande repercussão, então ele foi bastante relevante para pensar nesse assunto. Foi dele, inclusive, que surgiu a Lei Lola, que atribui à Polícia Federal a responsabilidade de investigar crimes contra as mulheres na internet. E é interessante que essa foi a primeira lei brasileira que conta com o termo da misoginia. Já existe alguma centralidade da violência nesse modo de restringir e supervisionar as expressões de identidades, mas são poucas as tentativas de centralizar o ódio, de interpretar o ódio nas dinâmicas de opressões contemporâneas. E o caso da Lola e diversos outros mostram a importância de abordagens que centralizem os crimes motivados por ódio para explicitar esses atos violentos contra grupos sociais minoritários, como mecanismos que reforçam desigualdades. E eu argumento justamente isso, que o reconhecimento dos crimes de ódio relacionados a minorias sociais como processos sociais dinâmicos e não associados a incidentes isolados, ele fornece as bases para entender de forma adequada esse processo. Longe de ser uma questão restrita aos incels, os crimes de ódio são cotidianos, né, e merecem ser investigados, longe de qualquer outro tipo de exceção, não somente aos incels, é realmente uma questão cotidiana. Por enquanto, na minha pesquisa, eu pude constatar que a misoginia é utilizada como instrumento de poder e recorre à internet muitas vezes como um local de livres expressões. E essas manifestações de ódio contra as mulheres podem ser entendidas como um conjunto de métodos utilizados para a manutenção das mulheres no que são considerados os seus devidos lugares pelos sujeitos dominantes. E uma coisa interessante para a eficácia desse fenômeno, e aí eu vou puxar para o meu lado da comunicação, é que os crimes de ódio funcionam como atos comunicativos. Então, a partir dele, uma mensagem é enviada para um grupo de pessoas específico, com perspectivas sociais semelhantes às da vítima. Ou seja, nesse ambiente online aberto, há a transmissão de uma mensagem para todas as mulheres, mesmo que ocorra violência contra uma única mulher. Nessa investigação, então, eu consegui compreender que os crimes de ódio podem ser, sim, compreendidos como mecanismos de poder. Eles realmente visam a manutenção das hierarquias por meio da violência ou da ameaça de violência dirigida contra esses indivíduos já estigmatizados na sociedade, né, em defesa de uma suposta ordem social. E, nesse caso, de fato, é utilizado como um recurso para fazer diferença, aí numa tradução literal. No caso da violência de gênero, é utilizado para fazer gênero, ou seja, o crime de ódio relacionado a minorias sociais é utilizado para marcar essa diferença entre os indivíduos. E no caso da violência de gênero, para marcar essa divisão de gênero no papel e nas relações entre os gêneros. O ódio contra as mulheres, nessa lógica, tem o objetivo de intimidar e controlar as mulheres como um todo, né? Como eu já disse, não apenas aquelas vítimas diretas e imediatas. É por esse motivo que há a transmissão da mensagem. Então, ele funciona como um mecanismo de imposição de normas e expectativas sobre os corpos femininos. E já caminhando agora para as considerações finais, eu entendo... Obrigada. Eu entendo que interpretar o ódio como um fenômeno extremo e desvinculado, né, das questões de gêneros ou outras questões relativas a minorias sociais oculta essas disputas que temos hoje. No caso de gênero, oculta as disputas e os agenciamentos da sociedade patriarcal. Por outro lado, se a gente situar sobre essa perspectiva proposta aqui, temos maior clareza sobre as dinâmicas misóginas e as contribuições para fazer gênero e reforçar desigualdades. Passei um pouquinho aqui rápido pelos conceitos, né? Eles são bem densos e, claro, exigem uma maior profundidade, mas acho que a gente pode discutir aqui ainda hoje e deixo aqui para vocês o meu e-mail também, para qualquer dúvida, sugestão, podem entrar em contato. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Amanda. Adorei a sua apresentação, me
me fez vir à mente assim, variadas questões importantíssimas, principalmente esse penúltimo slide aí que você traz. Bom, dando prosseguimento rapidinho aqui para a próxima pessoa. Vamos então para a Nádia. Nádia, tudo certinho? Amanda, a Ana perguntou pela referência aqui no chat. A Nádia não vai apresentar? Eu passei a referência rapidinho de novo, mas eu posso mandar por e-mail também. A Nádia teve um problema pessoal e não vai poder apresentar. Desculpa que eu estou tentando me organizar aqui com o celular e está horrível. Pena. Bom, passamos então para a Carolina. Tudo bem? Tudo certo? Olá, tudo certo. Tudo bom? Vamos lá? Tudo sim. O trabalho da Carolina, então, enquanto ela organiza o compartilhamento de tela, falsas notícias, velhas estratégias. A circulação da desinformação sobre o Estatuto das Famílias. Tem 2 minutinhos, Carolina. Quando chegar aí nos 10 minutinhos, te aviso, tá? Certo. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carolina. Eu sou doutoranda em comunicação no programa de pós-graduação da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, a URGS. Hoje eu vou apresentar um trabalho que, na verdade, foi algo que... uma mobilização inicial de teoria, antes de eu entrar no doutorado, eu estou no 1º ano. Então, foi mais um exercício teórico e também metodológico para ver a aplicabilidade desse objeto que eu tinha, para ver se eu poderia transformar ele num projeto de pesquisa e, em seguida, numa tese. Então, é um recorte que eu faço sobre a desinformação de sobre gênero e sexualidade. Então, esse é um trabalho que se situa dentro de uma investigação mais ampla, que justamente pretende investigar a circulação de informações falsas ou enganosas sobre gênero e sexualidade, numa tentativa de conter os avanços dos movimentos sociais, especificamente os de direitos humanos. Em última instância, também fortalecer uma exclusão sistemática já existente de determinados grupos sociais. Nesse trabalho específico, então, o problema central de pesquisa é investigar quais são as estratégias de precarização do debate público sobre o Estatuto das Famílias utilizado nas mídias sociais. Então, o objeto que delimitou, que recortou essa pesquisa é o projeto de lei 3.369, de 2015, também ficou chamado como Estatuto das Famílias do século XXI, que foi escrito e proposto em oposição a um outro projeto que já existe, que é o Estatuto da Família, que tem a intenção de reforçar um preceito já existente, tanto na Constituição quanto no Código Civil, que é a da família, a Constituição mononuclear das famílias, então composta por pai, mãe e os descendentes. Esse projeto, então, vem numa tentativa de ampliar esse significado, já previsto em Constituição, e também se adequar à realidade social que a gente enxerga uma multiplicidade muito mais ampla de arranjos familiares. E aí a gente pode incluir irmãos, famílias só de irmãos, famílias de avós e netos, famílias também homoafetivas, que embora eu não goste do termo, é o mais utilizado na legislação do direito. E era um projeto bastante curto, com um artigo de apresentação e um de fechamento, e o principal é esse que eu destaco aqui, que é o artigo 2º, que reconheceria, então, as famílias como todas as formas de união, e, especificamente, o central desse projeto é, então, os arranjos familiares baseados no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, enfim. Então, o que aconteceu é que esse projeto de lei ele foi suspenso, antes mesmo de ser votado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Em nota oficial, a justificativa dada
para essa suspensão foi justamente a grande circulação de boatos e desinformação sobre o texto do projeto. Então, o cerne das escolhas teóricas que eu faço é justamente o conceito de desinformação, que é baseado no trabalho da Claire Wardle, uma pesquisadora britânica, que ela define desinformação como toda informação falsa, intencionalmente fabricada para influenciar o pensamento e ou o comportamento dos indivíduos ou dos grupos sociais. Então, ela faz uma sistematização, e aqui eu trago uma parte de um estudo que é o estudo mais recente dela, que ela classifica 7 subtipos dessa desinformação. Então, metodologicamente, eu fiz uma coleta de 4.157 tweets via API, com as palavras-chave Estatuto das Famílias, PL 3.369, ou PL do poliamor, como foi pejorativamente chamado por algumas personalidades e formadores de opinião, especificamente no Twitter. Foram 3 dias de coleta, os 3 dias que antecederiam a votação, de novo, que não chegou a acontecer. Então, a partir da análise de redes sociais, eu identifiquei aqueles que foram mais compartilhados, que foi um clássico de cauda longa, poucos muito compartilhados e muitos pouco compartilhados. E pela análise de conteúdo, eu delimitei 3, esperando a executabilidade, né, do resumo expandido. Centrei nesses 3 que foram os mais compartilhados, o do deputado Carlos Jorge, do deputado Marcos Feliciano e do cantor Roger, que vinculava esse texto da Janaína Pascoal. Então, aqui a gente já percebe algumas inflexões que foram bastante repetidas. A primeira, e a que mais chama atenção, é justamente batizarem como PL do poliamor. Então, são discursos bastante centrados que esse texto facilitaria relacionamentos poliamorosos, também incentivaria ou favoreceria a pedofilia. E aqui a gente, na análise, então, ressalta alguns pontos. Essa questão da pedofilia já é antiga, de associar o movimento, principalmente o movimento LGBT, à pedofilia. É uma estratégia antiga de criar pânicos sociais, pânicos morais em sociedade. Então, relacionar a crimes o comportamento homossexual como 2 coisas inerentes. E alguns outros fatores. Então, dentro dessa classificação da Claire Wardle, a gente poderia classificar esse tipo de desinformação como a de conteúdo enganoso, que ela define como aquele que é criado a partir de um reenquadramento da história. Ou seja, a maioria dos tweets que foram vinculados, eles não foram fabricados do nada, não estavam enganados, porque eles circulavam aquele texto, aquele trecho que eu apresentei para vocês, que de fato era verdadeiro, era um trecho da PL. Porém, o que foi feito foi um reenquadramento dessa verdade. Então, foi inserido um tom ideológico, que foi amplificado algumas nuances, algumas interpretações carregadas ideologicamente, para justamente inflamar a opinião pública e acirrar essas hierarquias sexuais já existentes. Um método, por isso que o título do trabalho fala em velhas estratégias, que é justamente essa criação de pânicos morais para acirrar essas hierarquias e impedir que certas minorias também alcancem direitos iguais, como nesse caso que se propunha a PL. Então, um discurso também carregado pela defesa dos valores tradicionais e manutenção da ordem social. Nessa manutenção da ordem social, a gente lê a heteronormatividade como o valor social que é mais carregado positivamente nesse discurso dessas autoridades morais, ou também chamados de empreendedores morais, no trabalho do Richard Miskolsky, quando ele fez sobre a criação de pânicos morais em torno da votação do casamento igualitário. Alguns outros pontos é que os temores sociais, então, eles desvirtuam o debate que seria do campo jurídico, ele passa a ser subvertido e compelido ao campo das emoções, onde se perde muito desse debate. A gente vê, então, um outro fator que é a weaponização, que seria um termo de utilizar essas mídias sociais, essas plataformas, como armas de guerrilhas informacionais. Então, criando boatos sobre a PL, criando desinformação, acionando esses pânicos morais, mobilizando a opinião pública de uma forma não democrática,
pois não era na base de valores de questões reais. Então, para uma democracia, a gente pressupõe que todas as pessoas estejam realmente informadas de forma correta, mas de forma verdadeira, principalmente. Então, a gente vê que o debate democrático, nesse sentido, foi interrompido pelo uso da desinformação. E aqui eu uso desinformação ao invés de fake news, justamente pelo ter uma trajetória no jornalismo. A gente presume, e tem uma corrente teórica surgindo com mais força agora, que tem evitado fake news justamente por presumir que se é notícia, não pode ser falso. A notícia, ela requer um compromisso ético do jornalista, requer apuração, e isso é impossível que essa notícia seja falsa. Então, se afasta o conceito de fake news, embora seja o mais popular, tenha se popularizado agora muito mais na leitura social, mas a desinformação, ela cumpre também esse sentido como espalhamento de informações ou manipuladas, ou enganosas, ou falsas. Mas esse conteúdo aqui analisado seria mais o conteúdo enganoso. E rapidamente, acho que até corri demais, estava com medo do tempo, acabou sobrando, mas seria isso. Obrigada, Carol. Nossa, foi super rapidinha, mas tudo certo. Obrigada pelo cuidado e pelo respeito ao tempo. A gente passa, então, agora para a Ruane. Novamente, um outro trabalho que me interessou muito, que eu fiquei até, assim, né, sempre traz aquela velha sensação de mais do mesmo aí no momento que a gente vive agora. Ruane, tudo certinho? Tudo certo, vou apresentar um slide agora. Tá bom? A Ruane vai apresentar o trabalho Cristãs Feministas nas mídias digitais, um diálogo entre o feminismo e o cristianismo. Ruane, você tem 12 minutinhos, quando tiver nos 2, se for nos 10, se for o caso, eu te aviso, tá? Dos outros 2, fica à vontade. Obrigada pela apresentação. Okay. Você vai exibir slide? Estou colocando aqui. Tá aparecendo? Aparecendo, tudo certinho. Tá, então Vou fechar minha câmera aqui. Desculpa, pessoal, só um aviso. A gente já pede para todo mundo que possa interagir aí, trazer algumas dúvidas, perguntas, sugestões para alimentar o nosso debate de daqui a pouco. Eu peço para que vocês coloquem já aí no chat, que a gente vai dando uma anotada, tá? Para sistematizar assim de forma mais adiantada. Além do trabalho da Ruane, tem a apresentação do meu, que na verdade estava como primeiro. Então a gente pede para que vocês vão deixando questões aí sobre todos os trabalhos no chat, que a gente vai coletando, tá bom? Muito obrigada a todo mundo. Fica à vontade, Ruane. Ok, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Ruane, eu sou da Universidade Federal do Amapá, faço parte do programa de pós-graduação em Estudos de Fronteira, e eu vou falar um pouco sobre o meu artigo intitulado Cristãs Feministas nas Mídias Digitais, um diálogo entre o feminismo e o cristianismo. Bom, o objetivo geral desse trabalho é analisar a atuação de movimentos feministas compostos por mulheres de religião cristã, católica e evangélica, no caso, que por meio das mídias digitais, Facebook e Instagram, buscam promover debates com temas excluídos dos espaços religiosos. Esse artigo ele se baseia na abordagem qualitativa, né, para análise desse fenômeno, e também eu faço uma análise de conteúdo das mídias em estudo, ou seja, na primeira parte do trabalho, que foi dividida em 2 grandes tópicos, eu faço uma relação do feminismo com o cristianismo, e no segundo eu mostro um pouco desse conteúdo disponibilizado nas mídias em estudo. Bom, é importante lembrar que um dos momentos importantes na história do feminismo aconteceu por volta dos anos 60 a 80, né, quando as mulheres elas começaram a trazer para o debate político e filosófico feminista assuntos que eram considerados privados, né, acontecimentos do lar, violência doméstica, divórcio, aborto. E
Por mais que essas mulheres tenham conquistado muitos direitos, essa máxima, o privado também é político, ela está longe de ser esgotada, né? Porque atualmente questões privadas elas nunca estiveram tão expostas, principalmente pelo uso das tecnologias de comunicação. Então, dentro dessas questões privadas, a gente tem a fé, a religião, e fazer ciência feminista dentro, tendo como objeto de estudo as religiões, significa tocar em questões que foram intocáveis para essas mulheres ao longo dos séculos. Então, as pesquisadoras feministas, elas suspeitam no processo de construção do conhecimento teológico ao longo da história, principalmente pelo fato de elas terem sido excluídas desse processo. Então, elas passam a realizar a desconstrução dos dogmas doutrinários cristãos que são baseados em uma perspectiva patriarcal. Então, as mulheres pesquisadoras, elas passam a estudar o sagrado, a teologia, através da categoria de gênero. E a inserção dessa categoria, ela vai mudar as produções teológicas. Primeiramente, ela mostra como as tradições religiosas cristãs, elas teriam sido formadas no bojo do patriarcado romano, ou seja, marginalizando as mulheres nos espaços de poder nas igrejas e impedindo que essas mulheres recebessem ordenação sacerdotal, assim como também impedindo que essas mulheres ocupassem cargos significativos na hierarquia eclesial. Então, a análise de gênero, ela não só questiona a própria estrutura do pensamento teológico, como também ela vai provocar uma mudança significativa nessa estrutura. Então, o gênero, ele não vai ser só uma mediação hermenêutica, ou seja, só uma forma de interpretar o sagrado, a Bíblia, mas também vai ser uma mediação epistemológica, ou seja, vai ser uma forma de produzir conhecimento científico, que no caso é a teologia feminista. Então, quem são essas mulheres para a teologia feminista? A análise do feminino, ela é feita a partir de gênero e não do sexo biológico. Então, a teologia feminista, ela vai acolher as mulheres na pluralidade das suas identidades e elas também vão acolher outros grupos que são marginalizados no seu direito de viver, como eu ainda vou mostrar um pouco mais à frente. Então, nesse trabalho, eu falo sobre dois desses movimentos de mulheres, que é o Evangélicas pela Igualdade de Gênero e o Católicas pelo Direito de Decidir. Então, essas mulheres, elas levam, através das suas redes sociais, assuntos que não são tocados ou são evitados nos espaços religiosos. Por exemplo, aborto, diversidade sexual, violência de gênero, racismo, e elas fazem isso através de palestras, rodas de conversas, elas também realizam cultos, missas online, produzem bibliografia, produzem cursos, fazem protestos, enfim. Então, primeiro que eu apresento a Evangélica pela Igualdade de Gênero, né, que elas se denominam ativistas digitais, né, que elas falam que elas levam desigualdades entre homens e mulheres no espaço religioso, porém, com resultados na esfera da família, do trabalho, da sociedade como um todo. Então, aqui é um exemplo de um desses cultos que é transmitido online, e nessa imagem a gente pode perceber várias bandeiras representativas, né, do movimento feminista, do movimento LGBT, de outros movimentos de feministas cristãs, cartazes com foto da Marielle, enfim. Elas também produzem cursos de formação, por exemplo, é muito comum as mulheres que sofrem violência doméstica, que são de religiões, principalmente pentecostais ou neopentecostais evangélicas, não terem a orientação adequada dentro dos espaços das igrejas. Então, elas oferecem cursos justamente de escutativa para que essas mulheres que estão dentro da igreja possam dar orientação e acolhimento adequado a essas mulheres. Aqui também são rodas de conversa que são realizadas por essas mulheres, elas reúnem também com mulheres de outras religiões, por exemplo, mulheres evangélicas, do candomblé, católicas, espíritas, e elas debatem assuntos relacionados à teologia feminista. Também fazem rodas de conversa com famílias LGBT, enfim, pregando o acolhimento, o respeito à diversidade. Aqui também é um exemplo de ciclo de formações que são realizados por essas mulheres, que elas trazem temas, enfim, que quase não se tocam em espaço religioso, por exemplo, feminismo negro, conceito de gênero, entre outros.
E aqui o segundo movimento que eu trago é o Católicas pelo Direito de Decidir, né, que é uma ONG que atua no Brasil desde 1993. Elas trabalham por justiça social, buscando o diálogo interreligioso e a mudança dos padrões culturais e religiosos que cerceiam a autonomia e a liberdade das mulheres, especialmente no exercício da sexualidade e da reprodução. Elas também trabalham pelo fim da violência contra as mulheres, por uma cultura de paz e igualdade de gênero. Aqui são as duas principais bandeiras, digamos assim, do Católicas, que é a legalização do aborto e a defesa da saúde reprodutiva. Aqui nessa postagem, elas também trazem dados muito interessantes que a fonte é o Instituto de Bioética, Universidade de Brasília, que fala que das mulheres que realizam aborto no Brasil, 56% dessas mulheres que realizam aborto no Brasil, 25% são evangélicas e 56% são católicas, ou seja, elas questionam por que apesar desse número elevado, por que esses assuntos eles não são abordados nem tratados dentro da igreja como deve. Elas também fazem diálogos interreligiosos, né, sobre racismo, convidam mulheres de outras religiões, principalmente de religiões afro. Realizam também uma série de atividades sobre gênero, diversidade sexual e religião, como vocês podem ver, né, o mês da visibilidade lésbica. Essa segunda imagem foi uma conversa que elas tiveram com a primeira reverenda transexual da América do Sul, que é a Alexia, que ela é da igreja... Eu não lembro o nome da igreja, mas é em São Paulo. E já para finalizar, eu trago algumas considerações finais, né? Primeiramente, gostaria de dizer que essas questões feministas elas têm transformado os espaços religiosos e sociais e políticos, ou seja, elas simulam, subvertem e criam novas formas de desobediência aos dogmas e estruturas opressoras, né? A gente não pode mais pensar nessas mulheres que elas não se mobilizam, que elas são apenas vítimas dessa ou daquela religião. Essas mulheres, elas têm criado e recriado a sua relação com a fé, com o divino e com o religioso de forma muito autônoma e criativa. O protagonismo dessas mulheres nesse movimento, ele implica no ato de assumir responsabilidade pela sua própria trajetória espiritual e de fé. Então, através desse ativismo, elas têm trazido para os espaços religiosos outras leituras da Bíblia, que pregam o acolhimento, o respeito às diversas orientações sexuais, identidades de gênero e o repúdio ao sexismo e às violências de gênero. E, para finalizar, é importante destacar que as redes sociais e as demais tecnologias de comunicação, elas têm sido um dos principais instrumentos de propagação dessas perspectivas feministas cristãs. Assuntos considerados tabus e não discutidos dentro da igreja têm ganhado cada vez mais espaço dentro e fora das igrejas cristãs. Isso se deve principalmente ao ativismo e ao trabalho realizado por esses movimentos de mulheres denominadas feministas cristãs, né? As suas palestras, rodas de conversas, marchas, protestos, têm chegado a um número de mulheres no Brasil e no mundo através das suas redes sociais. E todo o trabalho que esses movimentos produzem é publicado nas redes sociais, e com isso, o mesmo tem chegado a mulheres que não podem estar presencialmente nessas ações que elas realizam, ou então tem chegado a mulheres que congregam em igrejas que não tocam ou não falam sobre esses assuntos dentro dos seus espaços religiosos. E aqui são algumas referências. É isso. Obrigada. Obrigada, Ruane, pelo trabalho tão rico, tão importante aqui para fomentar o nosso debate. Vocês estão me ouvindo bem? Eu mudei aqui de dispositivo. Se alguém puder me confirmar aí no chat. Estão sim. Então, obrigada novamente, Ruane. Seguimos agora, então, para a última apresentação, que é a minha. Os meus coautores puderem entrar aí online. Eu queria só uma confirmação mesmo de que a gente não está exibindo nenhum conteúdo aí
de... Não, né? Nem conteúdo com direitos autorais. Reforço também o comentário que eu pedi aqui, para que todo mundo que puder, né, trazer perguntas aí. Pelo visto, a gente vai ter um tempo de debate aí bem gostoso, né, de 45 minutos. Então, é um tempo excelente, assim. Quem puder deixar perguntas, contribuições, sugestões, para os colegas que apresentaram aqui na mesa, então a gente reforça esse pedido aqui no chat, por favor, que a nossa colega que está moderando aqui, ela vai dar uma organizada aqui para a gente, a Elisa. Meninas, tudo pronto? Vamos apresentar aqui. Vou contar meu tempo também. Vamos lá? Tudo certo? Bruno, Carlos, se vocês puderem falar. Tudo certo, pode começar já. Sim. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Carlos, tudo Tá certo? bom. Tudo certo. Vamos lá, então. Bom, pessoal, novamente, eu me apresentei, né? Mas eu sou a professora Luana Inocêncio, Lua, né? Para todos, não só para íntimos. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Só dando uma rápida introduzida aqui no contexto dessa pesquisa, né? O Bruno e o Carlos, eles são basicamente PIBICs voluntários, né? A gente conduz uma pesquisa aí de iniciação científica há um tempinho. Especificamente, o Bruno, ele vem publicando comigo, esse já é o nosso terceiro trabalho. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre o delinear inicial dessa pesquisa, como chegamos até esse ponto, e aí a gente vai desdobrando essa análise. Então, o título do trabalho é Mostra o Seu, que eu mostro o meu, Comunidades Digitais, Cultura dos Nudes e Homossociabilidade no grupo KGB Townsville no Facebook. Como eu falei, o Carlos e o Bruno são estudantes de graduação lá do nosso curso, do nosso querido país UF, né? Universidade Federal Fluminense. Bom, aí a gente tem um pouco do trajeto, né, do roteiro dessa pesquisa e algumas amostras iniciais que a gente vem conduzindo um roteiro. Especificamente aqui, hoje, a gente vai analisar uma comunidade do Facebook, né, chamada KGB. É uma comunidade bem pautada em um grupo fechado, pautado na homossociabilidade masculina, né, no caso de homens gays. E aí, como é que a gente chegou até esse trajeto, né? A gente começou essa etapa da pesquisa analisando o caso da drag queen e gamer, né, chamada Samira Close. Muita gente já conhece, quem é, enfim, basicamente ligado nos memes e nos vídeos virais aí da internet conhece a Samira. E a gente analisava especificamente como a Samira, né, como uma agente com uma certa notoriedade no YouTube e tal, ela começou a atrair cada vez mais atenção e as pessoas começaram a assistir os vídeos dela de streamer de game, né, de jogos. Então, notadamente, pessoas LGBT e mais, né, começaram a assistir, né, do ponto de vista mais da interação com aquele tipo de conteúdo humorístico, dos vídeos no YouTube, e começaram a adentrar nessa plataforma, né, que são esses jogos específicos que ela jogava. Notoriamente, a gente começou a focar num game específico, mas isso é uma coisa um pouco geral. Então, basicamente, nessa primeira etapa, a gente pautou essa influência dessa streamer gamer, né, como a gente coloca, a Samira Close, que exerce aí para que essa comunidade LGBTI+, ela seja dirigida aí para alguns jogos específicos e passe a experimentar essas materialidades das tecnologias. Então, uma principal preocupação nossa, eu sou coordenadora de um projeto, de um grupo de pesquisa chamado LACRE, que é o Laboratório de Comunicação, Criação Digital, Identidades e Inovação. A gente toca muito nessas duas pontes, então, materialidade da comunicação, observando variadas comunidades digitais, mas também comunidades que estão inseridas ali não só nos sites de redes sociais, mas também nos jogos, nesse caso, né?
Geralmente a gente trata esses dados com a metodologia aí de abordagem mais etnográfica, para que a gente consiga coletar uma base de dados bem interessante. E, basicamente, esse segundo ponto aí, desculpem, a gente começou, então, a se aprofundar nessa comunidade digital do jogo Cyber Hunter, que foi o primeiro trabalho que apresentamos aqui nesse encontro especificamente do Fazendo e Desfazendo Gênero. Então, essa é a terceira etapa dessa pesquisa. Pode passar, por favor, Bruno? E, recentemente, a gente estendeu, então, essa pesquisa, né, sobre essas sociabilidades LGBTI+, a plataforma de rede social integrada ao jogo Cyber Hunter, que tem uma rede social específica chamada Momentos, né? E aí, nele, a gente analisa essa apropriação desses usuários interagentes, né, com base nas pontuações do FISC, que eles começam a publicar fotos pessoais naquele espaço ali, mas começam a publicar também fotos de apelo sexual, fazerem convites para atos sexuais ali durante o momento de jogabilidade com pessoas, né, LGBTI+, ou héteros também, né? Então, essa é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo, que a gente apresentou há pouco tempo. Essa é uma imagenzinha representativa do jogo, tá? Pode passar, Bruno. E, basicamente, a gente trata, então, de alguns termos-chave, que são comunidades imaginadas, cultura dos nudes e homossociabilidade, assim. Então, eu trago alguns extratos aqui. Essa é uma imagem do jogo, no caso. A gente não vai falar do jogo especificamente, né? Mas só estou trazendo esses pontos. A gente identifica essa noção... Opa, pode voltar, Bruno, rapidão. A gente identifica, então, essa noção de homossociabilidade a partir do autor chamado Alan Fragoso, aqui da UF mesmo. E ele pontua que alguns imperativos construídos por essa heterossexualidade compulsória, né, dificultam o processo de saída do armário ou do coming out, né, que antes era criminalizada, perseguida, teve toda uma noção, né, de patologia aí por trás, de doença e tal. A gente lembra do episódio de Stonewall e etc., para assumir publicamente e vivenciar de forma transgressora essa sexualidade. Então, as pessoas LGBTI+, elas geralmente têm um pouco de dificuldade, seja em algum momento da vida, né? E assumir também essas corporeidades que antes eram consideradas abjetas e dissidentes, conforme a Butler lê para a gente, né? Pode passar. E aí, já finalizando essa minha parte, a gente lembra que sempre houve, né, um véu de tabu moral sobre o qual ainda são revestidas a nudez, né, temáticas como nudez, e, nesse caso aqui, autopornografia, né? Isso já não dá conta das multiplicidades de narrativas, discursos e práticas de espectatorialidade, né, que é uma noção boa para a gente, essa noção dos espectadores que ficam postando, mas também assistindo essas imagens de si, né, e dos outros, e consumo que circulam sobre o termo e o peso específico de pornográfico tão pesado, né? Então, finalizando aqui essa minha primeira parte, cultura dos nudes, então, seria essa pornificação de si, né, como um instrumento de subjetividade contemporânea que reivindica como desejo e prazer, né, ser cada vez mais visível ao olhar do público, e ele acaba nascendo em ambientes como o grupo, que a gente vai analisar aqui, o KGB no caso. Pode seguir, próximo. Sim. Vamos passar o vídeo agora? Pode ser. Pode ser. A gente vai exibir um vídeo rapidinho, que tem a ver com o contexto da pesquisa. É da cantora Jojo Todinho. Vocês estão ouvindo o som ou não? Não. Na verdade, parece para mim que você parou de compartilhar a tela. Você parou a apresentação. Ocorreu um erro, peraí. E agora, vocês estão vendo? Agora está entrando a apresentação. Pode dar play. Você não sabe, você lá na hora do grupo, você sabe o que aconteceu? Você não sabe, então você não fale porra nenhuma. Você quer biscoiteiro. Tá bom, virei biscoiteiro. Enfiei o biscoito dentro do meu cu, que ele tava com fome. Tá pro slide.
Tá no slide já? Sim. Uhum. Bom, eu sou o Carlos, e pegando o gancho da Jojo e da Lua, vou introduzir um pouco mais sobre o KGB. Basicamente, o que a gente estuda, né, são como essas práticas, essas interações dentro do grupo fomentam um espaço de resistência da sexualidade, né, da homossexualidade dentro daquele grupo, e vão construindo ali uma comunidade, de fato. Nossa metodologia se baseia ali nas considerações da Christine Hein, quando ela fala de etnografia virtual, né, juntamente com a análise de conteúdo do que a gente coletou no grupo, né, a partir do texto, das imagens, da nossa vivência dentro do grupo mesmo. Pode passar, por favor? Bom, essa é a descrição do grupo. Indiferente de seu fetiche, cor ou gênero, aqui na KGB, além de procurar aquele pornozinho gostoso, você pode conversar abertamente com outras pessoas sobre os mais diversos temas, dúvidas, tanto de cunho sexual como não sexual. Respeito é a palavra de ordem. Aqui não é aceito de respeito aos gostos alheios. E o grupo, ele realmente, ele se baseia não só na sexualidade, mas na vivência LGBT, né? Então, as pessoas costumam tirar dúvidas sobre relacionamento, procurar outras pessoas para conhecer, levantar tópicos comuns do nosso dia a dia, sabe? Mas também tem essa questão do pornô, que é o foco do grupo, né? O cerne do grupo é essa questão da pornografia mesmo. E aqui embaixo tem algumas... Volta para o slide anterior rapidinho. Ali embaixo tem, na imagem em segundo plano, tem alguns tópicos que são populares nas publicações, né? E dali a gente pode ver o hot, fetiche, que indicam, né, essas questões mais sexuais envolvidas, e o tour, que tem a ver com a tour das nudes também, que o Bruno vai explicitar depois. Pode descer, por favor. E essa é a nossa hipótese principal, né? Que a partir dessas interações sexuais, dessas interações sociais, os membros do grupo vão criando novas formas, novas configurações sexuais a partir da exposição dos corpos mesmo, nessa plataforma virtual. E esse é um print de uma das publicações que virou nosso meme particular, dentre nós três, né? Em que o menino que fez a publicação falou: Rei Leão tá diferente, aí postou o Rei Leão com essa montagem no corpo de um homem. Enfim, pode seguir. Tá, agora a gente vai para a parte da análise. Então, como que se dá essas interações sociais dos participantes? Bom, na maioria das vezes, os membros colocam um screenshot de um vídeo pornô ou de algum meme, tipo assim, que eu vou mostrar mais tarde, e eles pedem o link desse vídeo ou inserem o próprio link com o seu conteúdo pornográfico. Existe uma postagem específica chamada Nude Tour, como o Carlos falou, que os membros do grupo anexam uma foto deles de rosto no comentário, junto com um link para o seu Instagram e um link externo do Facebook, onde as fotos, os nudes estão upados. Essas Nude Tours são bem efêmeras, porque como eles querem preservar esse consumo das imagens pornográficas dos membros, eles apagam esse post em horas. Então, levando em consideração essas reflexões sobre pornô de vingança, tem meio que um consenso sobre o não vazamento das nudes, né? E os membros que vazarem, eles são basicamente banidos. Essas postagens, esses comentários que vocês estão vendo no canto direito, a gente analisou algumas interações dos usuários em volta desses conteúdos pornográficos, que acabam sendo o capital social e cultural valorizado no grupo. E os membros que demonstram interesse, eles fazem usando as reações dos comentários do Facebook, eles comentam memes ou termos nativos, sabe? Que é o famoso ponto, como está ali embaixo. Bom, termos nativos, no caso, seriam palavras-chave ou então categorias que eles usam. Então, isso daí é muito legal, muito engraçado. Esse ponto, ele é usado para salvar algum post para eles verem mais tarde
E isso daí que eles postaram, a foto, no caso do exemplo, era uma nude. Aí o pessoal, meu pai amado, isso é para matar, 2 quilos, tipo, o dote do menino, né? 300 quilos de carne e o dobro de linguiça, enfim, é bem humorístico. É interessante pontuar que nessa sociedade do espetáculo, pelo Guy Debord, de exposição, o contato dos membros com a pluralidade dos corpos permite maior troca de fotos com menos idealização pornográfica e mais amadoras, o que torna esse conteúdo mais real, e alguns membros até falam que isso faz os nudes serem mais excitantes. Enfim, aqui estão os memes, né? Alguns memes que eles usam para poder demonstrar interesse ou sinalizar que eles querem algum conteúdo. E aí, todos esses termos nativos só podem ser compreendidos por pessoas que integram a comunidade LGBTI com um cunho maior na temática sexual, o que facilita demais a noção de pertencimento, promovendo maior representações identitárias, distinções sociais e intercâmbios de subculturais dentro do grupo. Que nem aqui, tipo assim, esse receita de bolo quer dizer link para o pornô, entendeu? Bater um bolo quer dizer punheta. Enfim, tem vários exemplos, mas basicamente, concluindo, todo esse conjunto de comportamentos, interações e termos nativos, eles promovem discussões super abertas sobre a fluidez da sexualidade e identidade de gênero. Como o Carlos mencionou, o escopo do grupo não é só o compartilhamento de material pornográfico, mas sim de experiências e relatos com situações sexuais e representações de gênero. Então, a gente consegue ver nesses materiais uma desconstrução total da imposição histórica da religião em relação à monogamia, sabe? Inclusive, a postagem do lado fala sobre isso, né? Eles estão sempre usando esse conteúdo humorístico para trazer uma interatividade maior dos membros e refletir a característica do tom da interação do grupo. Porque eles sabem que eles estão lidando com tabus ainda bem grandes na nossa sociedade, que é bem conservadora. E, inclusive, até mesmo dentro do grupo existem casos de preconceitos por preferências sexuais ou então representações de gênero, enfim. Mas essas pessoas são logo retiradas do grupo. Então, esse ambiente de debate e troca do KGB nos permite ter uma percepção muito mais ampla dos nossos corpos e relações interpessoais, que impacta diretamente nas nossas representações sociais e corporais. E é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência e obrigado. Obrigada, Bruno. A Elisa tinha questionado ali uma coisinha, só antes da gente passar para o debate. Na verdade, a gente se preocupou com essa questão, infelizmente, assim, vocês não vão ver nudes aqui, mas a gente se preocupou com essa questão do YouTube não derrubar, para ficar uma apresentação viável, sem questões de direitos autorais, nem, né, de conteúdo sensível ao público e etc. Então, a gente não exibiu nada de nudes aqui. Aquela primeira imagem ali tem uma tarde, tudo direitinho. Então, foi uma preocupação aí também, né? Integrar o debate todo num vídeo só para facilitar também. Bom, agora abrimos para debate. Já temos uma perguntinha aqui, tem algumas meninas também. Eu peço para o pessoal participar. Essa é a nossa última sessão, então a gente vai se despedindo do evento por hoje, assim. Foi um dia super cheio, para quem estava nas mesas desde 13h30, né? Então, a gente pede aí nesse finalzinho de dia que quem tiver alguma dúvida, alguma ideia para trocar, um papo gostoso mesmo, vão trazendo algumas contribuições aqui no chat, fiquem à vontade. E temos aí 45 minutinhos, 43, para iniciar, para desenvolver esse debate. Elisa, posso ir fazendo as perguntas ou você quer fazer? Seu áudio está tudo bem? Acho que você vai digitar. Posso fazendo sim. Bom, a Amanda aqui, que apresentou,
Ela falou, tem uma pergunta, na verdade, uma curiosidade para a Ruane. Nessas páginas e postagens que você analisou, qual o teor dos comentários? Normalmente são mais voltados para o incentivo ou acabam recebendo mais críticas negativas ou até ofensas? Só uma curiosidade que tive, também fiquei com essa sensação, sem querer saber, mesmo, pois não conheço as páginas, também não conhecia, achei super incrível, se você puder falar um pouquinho aí pra gente. E aí a gente pede também que todo mundo que apresentou abra as câmeras e... Não microfones, né? Mas quando forem perguntadas, aí abram os microfones. Fica à vontade para responder, Luane. Dentre as postagens, eu já vinha acompanhando o trabalho delas há algum tempo, mesmo antes de escrever. Na verdade, esse não é o meu tema, é a minha dissertação, o meu trabalho assim, acadêmico sempre foi na área de migração feminina, tráfico de mulheres. E mais estudando assim, os feminismos plurais, né, eu achei bem interessante trazer esse tema, porque de certa forma, é um tema que fica um pouco à margem dentro das discussões feministas, né? E dentro da igreja nem se fala. Então, analisando assim as respostas às postagens dessas mulheres, eu vejo dois, digamos assim, públicos. Primeiro são daquelas mulheres que se sentem representadas, que é como se fosse um alívio para elas ler aquilo que essas mulheres estão postando. Assim, finalmente alguém para falar sobre isso nos espaços religiosos, na nossa igreja ninguém fala sobre isso, muito bem, continue. Mas, ao mesmo tempo, elas recebem muito xingamento, muitas ofensas, elas são bastante ironizadas, principalmente por pessoas de dentro assim, das igrejas mesmo, das igrejas tradicionais, evangélicas, católicas, e, inclusive, a fundadora do EIG, né, da Evangélicas para a Igualdade de Gênero, ela relatou que ela recebe ameaças constantemente, que inclusive já hackearam a página do EIG no Facebook, e elas travam constantemente digamos assim, essa luta para poder manter a página e continuar falando sobre esses assuntos que são considerados tabus dentro dos espaços religiosos. Obrigada. Amanda, se sentiu contemplada? Conheceu um pouquinho mais? Sim, obrigada, Luane. Poxa, desenvolvendo um pouquinho essa questão também, que pena essa questão da intolerância, né? Porque, assim, a priori, naturalmente, também não conheço os objetos, mas é super, sim, concordo com o Matheus, super interessante a pesquisa, e nunca tinha conhecido as páginas, assim, eu vi que são, assim, né, pelo que você trouxe uma amostra aqui pra gente, conteúdos super fofos, sensíveis, assim, né, parecem ser cuidadosos nesse tratar dessas questões, inclusive trazendo algumas questões, né, não só de gênero, mas sexualidade também, voltado para mulheres lésbicas e tal. Então, assim, trabalho sensacional. Estou até curiosa, depois quero ver um pouquinho mais sobre. Você falou que é do Amapá, é isso? Isso, da Universidade Federal do Amapá. Pelo que eu entendi, as duas ONGs são a nível Brasil, né? São a nível Brasil, são nacionais. Assim, lá eu sou, bom, pelo sotaque acho que vocês podem perceber, né? Na verdade, eu sou de Manaus, mas aí morei muito tempo na Paraíba, então sou nordestina por direito de uso capião. E aí, naturalmente, meu sotaque me marca, né? Um marcador identitário. E lá no Nordeste, assim, a gente tem uma discussão bem aquecida sobre religião, né? E comunicação, mídia, especificamente a Federal de Pernambuco. E aí, assim, até na lista Compós, eu não sei se você tá, mas acabaram de circular umas informações de um dossiê e tal. Você está na lista Compós? Você é mestranda, né? Que você falou? Não, sou mestranda. Sim. Bom, a Compós é uma lista do Congresso, né? Maior da gente de pós-graduação. Depois você dá uma pesquisada sobre, mas está circulando o dossiê. Qualquer coisa você deixa seu e-mail que eu mando a chamada de trabalho para vocês. Mas super interessante. Bom, vamos aqui no chat, então.
Eu tenho algumas perguntas, mas alguém tem alguma pergunta para deixar aí para a gente? Eu tenho algumas mais para fomentar o debate mesmo, mas se alguém puder trazendo contribuições. Então, vou direcionando alguma pergunta. Anotei bastante coisa enquanto vocês iam falando, mas vocês devem perceber que esse formato, né, pandêmico aqui, à distância, no remoto, demanda um pouco mais de atenção mais difusa, né, da mediação e tudo mais. Então, acontece um pouco disso. Bom, então, eu vou começando por ordem de apresentação, se não tiver problema. Eu tenho uma pergunta para o Matheus. Matheus está aí, né? Posso falar? Pode sim, estou aqui. Na verdade, assim, não era muito pergunta, eu fiquei mais pensando em como dialogar, assim, porque você traz uma questão, né, complicada, de gênero. Assim, acho que nos últimos 3 anos, assim, eu estava numa outra sessão, aqui também do Fazendo Gênero, a sessão 9, eu acho, né, um pouco mais cedo hoje, e estava conversando com um colega como algumas questões de gênero começaram a acontecer nos debates de alguns anos para cá, 3 anos, né? E a gente não refletia muito sobre a noção de masculinidade, né? Sobre essa necessidade de se construir com todos os commodities agregados à palavra. Mas como a gente não pensava nessas questões da masculinidade, que também é tóxica, né? Sem passar panos, como toda feminista, você traz variadas questões assim, super relevantes para a gente pensar. Especificamente, eu fiquei me perguntando, assim, que você falou do orador lá, que estava falando todas aquelas questões e tal. E aí, assim, não sei se, se uma pessoa muito famosa é uma parte da minha pesquisa, e tem uma página chamada Que Autoestima, né, lá no Facebook, muito conhecida. E aí, assim, esse orador, assim, esse interlocutor, ele fala como se ele tivesse toda a razão, como se ele fosse, nossa, uma pessoa assim. Aí eu fiquei me perguntando, assim, porque quando a gente passa por esse processo identitário, comportamental, de mudança, de social, cultural, né? O Goffman trata muito, o Goffman, um autor que a gente trabalha muito na área de sociologia, antropologia, sobre a comunicação, assim, ele analisa muito essas questões de, né, como você interpreta as coisas e passa a moldar alguns processos identitários, né? E aí eu fiquei me perguntando, nossa, mas quem é o autor? Porque tem um certo senso de autenticidade, né? E aquele portador ali, ele está falando, ele tem um certo senso de autenticidade. Tudo bem que ele é conhecido ali pela comunidade, pelo que eu percebi e tal. Mas, assim, o que torna esse lugar? Eu fiquei me perguntando, né? É mais uma provocação para você desenvolver um pouquinho sobre isso. Mas eu fiquei pensando, tá? Ele está falando ali padrões do que devem ser comportamentos complicados também, né? Para os homens com as mulheres e como um todo, que alimenta todo esse vórtice, né, tão tóxico. E aí, ocorre esse lugar para ele especificamente está falando como os homens devem se voltar e etc. E também fiquei pensando na despreocupação com relação à mulher. Exceto no momento em que ele menciona, se você não fizer isso aqui, sua mulher vai te deixar e não sei o quê. Então, assim, há uma preocupação da mulher deixar, né, o cara, mas, assim, ela tá com ele de que forma, né? Porque qual o nível de saúde desse relacionamento se ela vai deixar o cara para algumas atitudes, assim, misóginas, né? E não necessariamente porque o cara trate bem, com respeito e etc, né? Fiquei pensando um pouco sobre isso. Se você puder desenvolver um pouco mais para ir fomentando esse debate, assim, eu achei um aspecto muito notável, assim, né, dessa fala de autoridade, de autenticidade que ele teria, que é complicado, né, porque ele é seguido na prática. Obrigado pela colocação, Lua. Eu acho, primeiro, desse lugar da autoridade, né, eu fico pensando muito primeiro que ele se coloca
como se fosse um coach, né? Um coach para essa pessoa que está tentando passar no concurso e que tem um sonho que é alcançar um salário elevado, né? Ser concursado, ter aquela estabilidade, que é um primeiro lugar que ele se coloca, que é essa pessoa que vai dar as dicas para você chegar nesse lugar. E aí ele abre esse leque trazendo essas outras informações, e essas dicas de masculinidade entram, né, nesse ambiente. E é muito interessante disso, do criador de conteúdo. Eu acho que assim, porque ele dá essas palestras, né, ele viaja dando essas palestras para alguns lugares, ele é contratado, ele se sente um especialista. Então, ele mesmo se colocou naquele patamar, né? A autoestima do homem hétero mediano é uma coisa que precisa ser estudada mesmo, porque a pessoa se dá aquele título e ela mesma segue levando aquilo ali para frente, e as pessoas vão dando apoio, até porque é um tipo de discurso que encontra reverberação, né? Você vê pela quantidade de visualizações naquele vídeo, é uma coisa absurda. Lógico que tem, assim, assim como no caso da Ruane, que ela trouxe, né, que existem essas disputas de sentido nos comentários e tal, também existe nesse vídeo. Existe, por exemplo, mulheres que vão lá comentar e falar assim: eu nunca largaria o meu parceiro se ele não passasse no concurso e eu passasse. Existe esse tipo de discussão, mas o preocupante é que existe muita gente endossando esse tipo de comportamento, né? Muito preocupante. E a perspectiva, né, do que é ser homem, porque, assim, para ele é engraçado, porque no vídeo, se você assiste o vídeo inteiro, ele tenta se respaldar de algumas formas. Ele vira e fala assim: não, o homem tem que se impor no relacionamento, mas o homem nunca pode levantar a mão para a mulher. Então é assim, né? Cumprir o meu papel com o feminismo, não bato na mulher, mas eu tenho que ser mais que ela. E esse medo que é instigado o tempo todo, por exemplo, se eu não passar no concurso e a minha esposa passar no concurso, minha namorada, né, a pessoa que eu mantenho um relacionamento, ela vai conhecer uma outra pessoa e por uma questão financeira ela vai me largar. Então, reafirmando esse papel do homem como provedor. Ele está ali para oferecer subsistência para a mulher, e a mulher tem que acatar as ordens dele, porque ele sustenta ela, né, de certa forma. Ele coloca mais dinheiro dentro de casa. Então, essa é uma perspectiva, né, dessa masculinidade, entre outras possíveis. E o que me fez atentar para essa pesquisa, né, de trazer essa comunicação para o evento, é isso, porque de problematizar as masculinidades, assim, é muito urgente e muito grave os efeitos, né, tanto da violência contra a mulher, contra a violência contra outras minorias sexuais, e que é abastecido por esse tipo de masculinidade tóxica, mas o mais incrível, que também não é discutido, é que essas masculinidades fazem mal para o próprio homem que está ali seguindo e querendo um padrão, né? Porque dados sobre suicídio entre homens, assim, são altíssimos. Os suicídios entre homens são mais altos que entre mulheres. E essas cobranças dessas masculinidades estão entre os motivos, porque nessa ideia das performances, né, de gênero, trazendo a Butler, cria-se esse drag king, né, que o homem tem que ficar performando sempre, ele tem que mostrar que ele é forte, ele tem que mostrar que ele é provedor, ele tem que, assim, não tem espaço para mostrar uma emoção, não tem espaço para mostrar uma fraqueza. Se ele mostra uma fraqueza, ou se ele está numa situação, por exemplo, que a mulher é a provedora da casa, numa situação, ele é menos homem. Então, ele é menos homem, ele falhou, ele é fraco, e isso vai criando uma pressão psicológica. E o que eu acho interessante também de trazer o debate sobre isso é porque quando a gente abre o debate sobre as masculinidades, a gente abre espaço para questionar essas formações, né? Porque é muito importante a gente questionar e debater sobre os feminismos, sobre as perspectivas das minorias sexuais, mas se a gente fica só ali
e não traz o viés das masculinidades, a gente continua reverberando que aquele lugar que o homem ocupa é um lugar natural. E isso é muito problemático, porque a gente continua discutindo o lado de quem é afetado pelo problema, mas continua naturalizando o lado de quem geralmente afeta e cria o problema, né? Então, o problema é naturalizado, enquanto o afetado é questionado. Então, acho que tem que trazer esse diálogo entre os dois lados, até para conseguir criar essa discussão e essa problematização. Eu, na minha pesquisa de mestrado, eu estudo representação LGBTQIA+, em jornais, num jornal popular, que é o Super Notícia, aqui de Minas Gerais, e eu fui fazendo esse caminho também, assim, vendo muito as representações, as formas como os LGBTQIA+, são representados, eu fiquei pensando, e o outro lado, né? E o lado, geralmente, que é quem provoca a violência? E aí eu fiz esse esforço para começar a trazer um diálogo entre isso também, começar a questionar as masculinidades. Nossa, super interessante, até fiquei pensando outras coisas aqui. Especificamente, eu gostei muito desse tema, nossa, você falou, e aí ele vira essa espécie de drag king, eu fiquei, nossa, sim, né, no sentido de ter que cumprir uma certa ritualidade de performance de si, que seria esperada, e assim, totalmente equivocada, claro, né? Tem aquelas brincadeirinhas e memes que falam, né, que o coach ele não deveria nem existir, né? Mas enfim. Bom, porque até pensando eu apresentei um trabalho na sessão hoje mais cedo sobre design e feminismo a partir de uma campanha publicitária da SCOR, né, chamada Reposter, em que 8 mulheres ilustradoras eram convidadas para repaginar a comunicação de marca problemática, mas não tão distante assim da marca, né? E aí fiquei lembrando novamente dessa questão, assim, porque nós que somos mulheres, feministas, bis, lésbicas, inclusive, isso mexe um pouco mais, assim, porque, claro, e, assim, mas mulheres héteros são mais atingidas por essa questão da masculinidade tão tóxica, porque elas têm que lidar com um companheiro que não é da ordem, né? Pai, irmão e tal, é um companheiro de vida, amoroso e tal. E é bem mais acentuada essa sensibilidade de ter que lidar com essas questões, e claro que tem lugares de fala diferentes e tal. Mas, assim, a gente lembra que é muito engraçado como é um círculo, né? A história, ela, há muitos anos, é escrita por homens, né? A Butler, variados autores, o Foucault, eles lembram, né? Quando ele está falando de história da sexualidade, ele lembra para a gente que a história, a nossa sociedade é androcêntrica, né? É muito pautada no homem, escrita pelo homem, ele tem a voz. A partir dos anos 70, que as mulheres têm uma certa emancipação social mais intensa, né? Saem desse privado, né, do doméstico para o público, mas também nem tanto assim, né? Ainda esse papel aqui no Brasil, especificamente na América Latina, esse papel de mulher, né, como, enfim, doméstica, como mulher da vida privada mesmo, é super complicado, existe muito. No Nordeste, especificamente, acontece muito. A gente até vê o feminejo falando sobre isso, e o feminejo, por sua vez, é complicado, até nesses sentidos e tal. Falo nessa questão, né, porque é bem popular, né, é o tipo de música mais consumida no Brasil, né, a música sertaneja. E é muito engraçado, porque a história é construída pelo homem nessa forma de concepção um pouco complicada e errática e torpe até, né, para eles mesmos, problemática. E aí a gente vem, por outro lado, todas as influências midiáticas ressaltam isso e colocam sobre a mulher todo um peso, né, de padrões de comportamento, padrões corporais, expectativas, né, de feminilidade. E, ao mesmo tempo, uma questão que a gente às vezes não se atenta, gente, isso vale para todo mundo, todas as pesquisas, a gente continua trabalhando e citando homens brancos héteros nas nossas biografias. Isso é muito engraçado, assim. Não que a gente não deva dialogar naturalmente, né? Mas é que é um desequilíbrio. Eu estava até falando com um colega um dia desses sobre a questão da comunicação publicitária, como que a gente às vezes vai ficar, nossa,
não tenho muito mais gente para dialogar, assim, salvo, por exemplo, a comunicação digital, né, que tem muita pesquisadora desenvolvendo, não que não haja mulheres, mas assim, elas não aparecem muito, e a gente não eleva elas para esses lugares também. Sobretudo essa lógica de interseccionalidade, né? As mulheres não aparecem tanto. Então, nesse sentido, é um círculo vicioso que vai acontecendo, a história vai sendo retroalimentada, né, na verdade, por essas mesmas narrativas androcêntricas e problemáticas, e assim, não tem muito como fugir disso, a não ser começar a quebrar o ciclo, né? E a gente ainda brinca com essa questão do homem feminista e tal, mas assim, acredito eu que, apesar de eu ser uma feminista, mas assim, eu acredito que, teoricamente, né, quanto mais a gente se aproximar desses espaços de tentativa, de compreensão desses lugares, desses papéis, eu acho que a gente vai avançando pelo menos um pouquinho, né? E a cada ano a gente vai ver mais pesquisas sobre masculinidade, que é super interessante para a academia. Eu até deixei uma referência, depois você dá uma olhada, é um pesquisador aqui da UF mesmo, chamado Gabriel Ferreirinho, ele é doutorando, ele pesquisa a representação da masculinidade na televisão, em seriados, né, e tal, como o homem ele pode se dar esse lugar de um homem problemático, o homem misterioso e complicado, que se afunda no álcool, nas drogas, quando a vida está difícil, e relega, né, a vida na criação dos filhos, etc., para a mulher, por sua vez, não tem muito que fazer, que ela está muito tribulada com o trabalho e com tudo, né, no âmbito do privado mesmo. Enfim. Bom, alguém tem uma pergunta por agora? Eu tenho ainda algumas questões. Tem uma pergunta para a Amanda, para a Carolina, que ainda não foram perguntadas. Posso seguir? Bom, para a Amanda, eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre essa metodologia, como é que foi essa questão do diálogo aí com esses agressores, né, com os homens incel e tal, que eu sei que é super problemático e conheço um pouco do universo, mas eu queria saber um pouquinho mais de detalhes, até porque, assim, questões de metodologia, para quem trabalha com gênero, são muito plurais, assim, e eu acho que ajuda muito todo mundo, né, observar como é que os colegas fazem essas movimentações de desenho metodológico. Aí eu sei que você mencionou um pouquinho, mas eu fiquei um pouco mais curiosa, na verdade, não sentindo falta nesse sentido, né? Fiquei um pouco mais curiosa, se você puder compartilhar um pouco mais com a gente. Obrigada pela pergunta, né? Eu acabei não falando muito sobre a metodologia. Eu seguia uma linha que eu já sigo na minha dissertação, como eu falei, que é sobre as mulheres na política institucional, sobre o ódio direcionados a elas. E eu sigo uma linha de análise do discurso de cunho Foucaultiano, que acho que, eu não me lembro se foi o Matheus que também falou um pouquinho mais sobre isso. Normalmente eu analiso os textos dessas pessoas. Com os incels é um pouco mais complexo, porque muitas coisas estão só na Deep Web, eu não tenho tanto acesso. Esse que eu mostrei nos slides foi um relato divulgado pela própria Lola, então o acesso foi bem fácil a ele. E normalmente eu tento analisar mesmo esses discursos, essas expressões que eles utilizam. Na minha pesquisa maior, que é essa em relação às mulheres parlamentares, eu tenho uma análise de categorias relacionadas com os temas mais principais, assim, mais recorrentes nesses discursos. E nessa minha grande pesquisa, eu analiso, na verdade, comentários de notícias, como tem, por exemplo, no G1. Mas sempre voltado para essa análise do discurso de cunho Foucaultiano mesmo. No caso, comentário de notícias, comentários de outros interagentes, as notícias embaixo? Sim. Nossa, estômago. Tem que ter estômago. E eu descobri recentemente que tem uma moderação, eu não sabia que tinha. Tem uma moderação de uma pessoa mesmo que fica moderando e uma moderação primeira de uma máquina, né, do sistema. Então eu analiso mais esses comentários, no caso da Lola, ela disponibiliza no próprio blog, são esses textos que eu fui atrás, como eu falei, os incels é um pouco mais complexo, né, teria que entrar mais nesse universo da Deep Web, que eu não tenho acesso, mas voltado para essa análise mesmo do discurso. E esses eixos categóricos foi um método que eu utilizei para
para juntar mesmo, facilitar a análise na estrutura mesmo da dissertação. Você lembra de algumas dessas categorias? Desumanização, né, assim, voltada para a mulher, que eu falo que eu analiso o gênero, na verdade eu estou voltada para as mulheres. Sim. E aí alguns temas são recorrentes, sexualidade, aparência física. Então fui elencando isso, ainda estou nesse processo de recolher análise, né? Mas voltados para os temas mais falados mesmo, a motivação desse ódio, que muitas vezes é a sexualidade, ou a aparência física, outras vezes é uma intolerância flagrante mesmo, né? Aquela violência pela violência, você nem encontra ali um tema especificamente. Não que, assim, né, existisse motivador, né? Sim, com certeza. Decente não, né? Existisse motivador, ponto. Sim, como se fosse causadora, não é isso. Até em variados crimes de feminicídio, assim, que muitas vezes separa, na verdade, assim, tem toda uma lógica de modus operandi que a gente sabe que é complicado, que já é bem sensível para quem é mulher, e é amedrontador também, ao mesmo tempo. Mas, assim, eu acho que, independente aí dessas questões de, enfim, motivação, é muito difícil, assim, enquanto mulher, né, eu até queria que você comentasse um pouco. Eu acho que, bom, eu, como mulher, eu sou muito metódica, então eu sou a pessoa que lê o comentário, do comentário, da notícia, para depois voltar nas redes de onde eu vim, para ver aquelas threads, como a gente chama, né? E, assim, fiquei pensando como é que deve ser um pouco indigesto, vamos dizer assim, né? Uhum. Você, enquanto mulher, está lá tendo que fazer esse filtro. E em algum momento tem alguma etapa manual, né, para você tratar esses dados coletados, né? Sim, sim. Você perguntou as categorias, eu acabei não respondendo na minha dissertação em si. São 3 categorias principais que eu elenquei. A moral cristã subvertida é uma delas, tanto que fiquei muito curiosa com o trabalho da Ruane, porque às vezes entra nessa questão da religião também. A outra é a objetificação, que é essa relacionada à sexualidade, aparência física. E a outra é uma inferiorização mesmo, que algumas vezes está relacionada a uma animalização, desumanização. E realmente, assim, eu concordo com o que você falou, às vezes é até um pouco complexo. Nesse trabalho da Lola, eu acabei não elencando categorias, porque foi um artigo menor e, enfim, mais palpável para analisar caso a caso, cada relato. Mas os temas geralmente convergem, assim, nessas grandes categorias que eu elenquei. Isso. Obrigada. Alguém quer trazer alguma dúvida, alguma contribuição para Amanda? Bom, até então não. Obrigada, Amanda. O Eduan Santos tem uma pergunta para o Matheus. Ele já saiu. Pena. Não deixou nada, né? Pena. Bom, Não. talvez ele volte, né? Vamos aguardar. Eu tenho uma pergunta aqui final para Carolina. Anotei aqui. Eu fiquei pensando, na verdade, nem é uma questão de gênero, por incrível que pareça, mas está interrelacionado também, né? Eu fiquei pensando sobre essa questão da sua dualidade aí com a lógica da desinformação e da fake news. Que você comentou que não acredita muito nessa concepção da notícia como fake news, já que se ela é postada é notícia, mas tem esse contexto de desinformação. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Naturalmente, né? É bem corrido e você tem que falar de variados aspectos aqui na apresentação. E aí eu pensei agora em pedir para você dialogar um pouquinho mais com a gente sobre essa questão que é super interessante. E a gente está bem nesse momento acalorado. Claro que foi pior, né? No momento de pleito eleitoral aí, mas está retornando, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, essa justamente é uma questão que ela não é pacífica na literatura. Claro que ainda é uma discussão bastante recente, mas ainda assim ela não é pacífica. Então, a gente tem autores, assim, principalmente da comunicação e política, que defendem o uso da fake news.
embora se reconheça justamente o contexto paradoxal, que seria qualificar alguma notícia como falsa, e embora se reconheça essa dualidade, mantenha o uso por entender que é o termo que foi popularizado, que é uma categoria útil. E, por outro lado, a gente vê aí um momento de autores e autoras usando a desinformação justamente também porque a gente está num momento de descredibilidade da comunicação, descredibilidade principalmente do jornalismo. Então, é uma tentativa de ressignificar essa palavra, talvez tirar um pouco do poder, porque a gente tem visto o fake news utilizado também fora da utilização inicial dela. Então, às vezes é fake news, a fake news que foi dita que é alguma coisa fake news. Então, cria muito ruído na comunicação e dentro de um aspecto de disputas discursivas, principalmente nas mídias digitais, onde a gente trabalha muito com emoções que são acionadas, é muito fácil se perder uma fonte, se perder a ideia inicial de uma informação, se perder o contexto, se perder se é uma imagem manipulada ou não. Então, a gente vai criando distâncias. Então, a desinformação, ela veio justamente para tentar ressignificar o lugar do jornalismo no momento que é de polarização no Brasil e afastar essa ideia de que tudo é fake news. Porque, às vezes, a gente está competindo com o jornalismo, competindo com alguma corrente de WhatsApp. Não sei, inclusive, vocês já repararam que o WhatsApp tem uma ferramenta nova, que é uma lupinha, e quando alguma mensagem é reencaminhada muitas vezes, ela está vindo encaminhada por uma lupinha que ela te leva direto para o Google, porque ali se diagnostica que pode estar uma desinformação correndo via WhatsApp. Claro que é uma estratégia que está sendo pouquíssimo divulgada e ela te leva para o Google. Então, vai também do interesse tu verificar, mas às vezes é tão específico o uso dos termos que tu não encontra nada no Google. Então, não é extremamente eficiente ainda. Talvez melhore, espero que melhore. Mas é porque eles estão se vendo que a circulação de desinformação tem sido muito forte pelos usos da tecnologia. Então, essa disputa é também uma disputa entre tantas outras, né, da nossa área, a qual eu me alinho mais é justamente Claro que também as categorias que eu trouxe ali são ilustrativas, muitas delas se mesclam, também é difícil tu classificar como que tu vai saber se foi intencional ou não a veiculação dessa desinformação. Tem muitas, por exemplo, o uso de sátiras. Às vezes as pessoas encaminham ou compartilham uma sátira sem entender que é uma sátira. Então, é uma coisa que é tirada do contexto, ou que circula tanto que afasta do contexto. Então, a desinformação, ela tem essas categorias, que são categorias úteis para análise, mas, de modo geral, é um modo de disputar esses sentidos em sociedade mesmo. Até me lembrou que tem surgido cada vez mais observatórios de fake news, né? Essa é uma questão bem interessante e é uma discussão muito latente e peculiar do cenário brasileiro. Não peculiar no sentido único, né? Até porque essas disputas, como você colocou, não são homogêneas, né? Disputas que acontecem aqui no Brasil no sentido eleitoral mesmo, ideológico, político, não é igual em outros países da América Latina, pelo que a gente vê, né? Especificamente sobre a questão de gênero, inclusive, tem um dossiê que a gente editou em 2018, ele foi editado pelo Alfonso de Albuquerque, não sei se você conhece, ele é aqui da UF, foi um dossiê sobre a mídia e o golpe. E, assim, apesar de ser uma temática, bom, a UF tem uma tradição de pesquisa de ser bem política, inclusive, assim, é uma pena que, não isso no caso, mas é uma pena que a gente sofra algumas represálias de grupos de extrema-direita, no sentido da divulgação científica. Frequentemente, os nossos periódicos, sites e servidores passam por tentativas de hackeamento, não no sentido comum, né, das universidades que eu já vi, mas, assim, muito frequentes e muito focadas nos periódicos. Essa é uma questão muito complicada, né, e tal. E aí, especificamente, esse dossiê, na época, várias figurinhas da direita, da extrema, na verdade, né, começaram a compartilhar que a UF estava subsidiando pesquisas
de cunho político, ideológico, né, nesse sentido da mídia e o golpe, como foi no ano de 2018, e rolou toda uma problemática em torno disso. E o mais engraçado é que o dossiê foi para a mídia e o golpe o dossiê é de 2018, mas era a mídia e o golpe de 2016, no caso, né? E o mais curioso é que apareceram mais trabalhos tocando nessas temáticas um pouco mais em torno, um pouco mais difusas, como a questão, né, das problemáticas de kit gay, de, enfim, uma madeira lá de, enfim, né, que a gente sabe e tal. Como todas essas, assim, para quem é dos estudos culturais, né, a gente, enfim, tem aquele termo que é fanfic, né, que na verdade é uma coisa um pouco difundida, a fanfiction e tal. E assim, como parecem fanfictions que, assim, é um nível, assim, como é aquela questão do Trump falar do desinfetante, né? Pô, se você dá uma injetada aí no desinfetante, você vai ficar livre aí do Covid, faz esse negócio aí. E assim, variadas pessoas, assim, milhares de pessoas foram parar na emergência, tadinhos, assim, mas bom. Porque injetar, inclusive assim, o Isoform, que é um desinfetante bem conhecido lá, né? Teve uma alta de vendas disparada e tal. E é assim, complicado, né? Porque é uma questão muito ideológica. Se fala, sim, isso é mais do campo da comunicação da política, né? Mas como se fala, né, que a partir de um eleitorado, de um público, de uma nação um pouco mais despreocupada com política a princípio, e aí começa a acontecer uma crise, e essas pessoas ficam muito preocupadas com política, e elas estão esperando determinados posicionamentos muito urgentes, né? Como a gente vê agora, em todo esse contexto de fé e messiânico, não mais, né, do nosso presidente atual, isso não é meu chefe, mas em torno da figura do Moro, né? Que começa, que a gente chama de, enfim, de neopopulismo, né? Que começa a emergir essa figura e a credibilidade está ali, sabe? Se eles falaram, é isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente percebeu uma mudança muito sensível, assim, com relação, por exemplo, à máscara, o uso obrigatório da máscara, né? Que ainda é obrigatório, mas a gente percebe como é irresponsável, né? Uma fala presidencial, assim, nesse sentido de, não precisa usar máscara não sei o que e tal, naquela lógica um pouco mais, né? Tá tranquilo, né? E aí, aqui no Rio de Janeiro, assim, foi marcante. Na mesma semana, a gente não costumava ver, porque, assim, aqui tem uma fiscalização muito intensiva e a multa, assim, apesar de ser um pouco baixa, eu acho, né, de questão de ordem sanitária enfim, né, preocupante mesmo que a gente vê, mas na mesma semana a gente observou uma mudança drástica nas ruas, assim, sabe? Mais pessoas nas ruas, mais pessoas com máscara, pessoas com aquela modalidade maravilhosa que é máscara no queixo, não entendo por quê. Queria que fizessem estudo sobre isso, né? Um levantamento, assim, uma pesquisa total, né? Em variados questionários, assim. Por que você usa máscara no queixo? Por quê? Né? Mas, enfim, assim, são questões que entram numa constelação de preocupações sociais e políticas que a gente vem passando e que, engraçado não é brincadeira, né? Mas, assim, como é redomático, né, no sentido de redoma, em torno das questões de gênero, né, muito, muito intenso. Naturalmente tem muito a ver com a questão infelizmente, né, da religiosidade, da bancada fundamentalista que a gente tem. Então, a gente viu aí hoje, ao longo das apresentações variadas, figurinhas políticas passando e falando dessas questões de gênero que levam a nossa população, né, a acreditar mesmo, assim. Antes a gente se falava que a gente vivia uma crise de ociosidade, né? As pessoas não se importam com política, as pessoas, né, tem um marasmo político no Brasil, aí acalorado, até o 2013, aí, quando a gente acordou, e, bom, agora, né, a gente se preocupa até demais em variados grupos, enfim, de WhatsApp, especificamente, com o tema. Bom, obrigada aí pela sua contribuição. Mais alguém tem alguma pergunta? Os meus coautores, o Bruno e o Carlos, querem... A gente não teve perguntas,
Mas se vocês quiserem complementar com alguma questão sobre as nossas pesquisas, querem falar um pouco? Temos aí 3 minutinhos oficialmente para fechar a mesa. O tempo foi, mas assim, também, infelizmente, a gente teve uma moça que não apresentou, né? É uma pena. Elisa, tem ainda alguma questão para a gente resolver? Alguma coisa? Não. Bom, então, exclusivamente, né, tentei ir fomentando um pouquinho debate também, né, para a gente se envolver um pouco mais, mas por incrível que pareça, eu estou mediando uma mesa que acabou alguns minutinhos antes, apesar de ser muito metódica com o tempo, mas sobrou um tempinho. Bom, só finalizando então, eu acho que todo esse encadeamento de pesquisas, né, foi trazendo a gente para... Sim, sim, a Elisa falou que foi uma mesa maravilhosa. Eu também aprendi muito, estou bem curiosa para ler os trabalhos de vocês. Já estou ansiosa demais aí por esses anais. Quero muito conhecer essas pesquisas. E a gente teve uma super sucinta roteiro de apresentações, né? Infelizmente, hoje a gente estava com mesas um pouco mais apertadas, por isso esse formatinho de 12 minutos. Mas, assim, pesquisas riquíssimas que eu conheci. E, engraçado, com exceção... essa é especificamente uma mesa de cultura digital, né? Mas, com exceção do Matheus, todas foram mulheres, né? Que expuseram... Quer dizer, meus coautores estavam também, né? Mas, assim, tem uma mulher, pelo menos. Essa é uma questão, assim, super essencial, sabe? E tem um dado muito interessante que diz que 70 e poucos por cento das publicações brasileiras são feitas em periódicos, né, de alto impacto, no caso, e o Brasil, assim, não sei se vocês sabem, publica muita coisa, apesar de ser grande parte disso distrito à língua portuguesa mesmo, né, agora que os periódicos, as revistas científicas começam a se tornar bilíngues aí e tal, mas 70% das mulheres que são responsáveis por essa grande massa de divulgação científica, que é a publicação, né, no formato de periódico, de revista, e nesse sentido, eu acho que é super interessante, sintomático, né? Essa retomada de voz, de escrita da história, que a gente está fazendo por meio da pesquisa, da ciência, né? Do ensino também, da docência, de ações de extensão nas universidades, enfim. E aí eu acho que todas essas pesquisas, essa constelação de pesquisas de gênero e cultura digital falou muito sobre isso, né? Enfim, teve esse amarramento aí. Bom, se não temos mais pontuações, contribuições, eu queria agradecer muito a todos os autores, autoras e autor, né? Além dos meus coautores também pela parceria de sempre. Muito bonitinho, foi graduandos apresentando, né? E é sempre bonito também de brilhar o olho. Eu estava na outra sessão, tinha uma moça que ela estava no primeiro período. Então, assim, muito interessante esse resgate também das tradições acadêmicas em momentos difíceis em termos de bolsa, de financiamento, né? De crise na CAPES, CNPq, nas próprias universidades e tal. Então, é sempre lindo e maravilhoso, potente, assim, ver todo mundo junto, né? Espero que a gente se encontre mais vezes, que a gente continue contribuindo aí para as pesquisas uns dos outros. Então, parabéns pela mesa de todo mundo, pelas apresentações tão ricas. Bom descanso agora a todos. Parabéns. Eu deixei os meus contatos hoje cedo, eu vou escrever aqui no chat agora no finalzinho, mas a Elisa precisa encerrar a gravação, né, Elisa? Vou deixar os meus contatos aqui, qualquer coisa vocês falam comigo e vamos trocando contribuições aí. Um abraço para todo mundo, bom descanso, boa semana que inicia. Tchau, tchau. Vou deixar os contatos aqui.